Nós vamos tocar uma vez, vamos ligar no trono da graça. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, hoje, como é Santa Ceia do Senhor, eu quero trazer uma mensagem sobre a Ceia do Senhor, a importância de estarmos na Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia não é um ritual. A Santa Ceia, ela não pode ser desprezada por nós que somos cristãos. Porque se o próprio Deus, Jesus Cristo, ceiou com os apóstolos, porque muitos desprezam a Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia do Senhor é algo espiritual. Eu falo que a Santa Ceia é o termômetro do crente. Se o crente está bem, ele comparece à Santa Ceia. Se ele está mal, ele não comparece. Está errado, tem que vir, mesmo estando bom ou mesmo estando ruim. Por quê? Porque a Santa Ceia vai trazer o fortalecimento espiritual que você precisa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Coloca para nós aí, André. 1 Coríntios, está dando microfonia aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, a Santa Ceia também não é uma tradição, tá? Não é um ritual, como eu falei, não é apenas um pão e um suco. A Santa Ceia é uma das ordenâncias mais sagradas deixada por Jesus Cristo. E muitos irmãos participam sem entender. É Santa Ceia, eu vou. Outros deixam de participar sem perceber o quanto é importante, porque tem alguns pontos que eu quero deixar aqui, Porque a Santa Ceia nos faz o quê, irmãos? Lembrar do sacrifício que Cristo fez na cruz. Lembrar que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Lá em Lucas 22:19 diz assim, o próprio Jesus Cristo diz: fazei isso em memória de mim. Você já viu quando aqueles grandes artistas morrem, cantor? A maioria no jornal fala, faz 10 anos que fulano de tal morreu, né? E por que nós, irmãos? Nós muitas vezes deixamos de vir à Santa Ceia do Senhor, relembrar daquilo que Ele fez por nós, de que Ele doou a sua vida para nos trazer a vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos no pecado, mas hoje nós estamos vivos através de Cristo Jesus. É como o pastor Heber falou, a Santa Ceia não é para os sãos, não é para aquelas pessoas que se julgam ser boa. Não, eu sou bom, eu dou alimento aos pobres, não, eu visito os órfãos, não, eu vou em hospitais. Não, a Santa Ceia é para as pessoas doentes, isso é, fraca espiritualmente, que no momento da angústia, da crise, do desespero, sabe onde vai correr. Então a Santa Ceia, irmãos, é algo importante para nós. E é uma luta espiritual. Você não vê o testemunho do João? Vou fazer um luau lá em casa, com a família. Isso é buscar a presença do Senhor. E o inimigo se levantou. Mas se ele fosse um cabra mole, não vou fazer não. O inimigo levantou, não, nós vamos fazer assim mesmo. E foi uma bênção, Deus foi glorificado e o nome do Senhor foi exaltado, irmão. A importância de você valorizar, de estar nos cultos, irmãos. Irmãos, porque Jesus sabia que o homem muitas vezes iria esquecer da Santa Ceia,
Jesus sabia que o homem muitas vezes, quando está muito cansado, é Santa Ceia, eu não vou, já fui nos cultos a semana toda. Jesus sabia disso, irmãos. Então, como Jesus sabia disso? Por quê? Porque Ele é Deus. A Santa Ceia, irmãos, é um memorial espiritual. É relembrar daquilo que Cristo fez por nós. É você ser grato a Deus, porque se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos perdidos. Tem um texto lá em Gênesis, né, que Deus, não, Gênesis não, no livro lá, se eu não me engano é Levíticos, que Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou destruir essa raça toda, o homem não presta, eu me arrependo de ter criado o homem. Olha, irmãos, um Deus. Aí Moisés faz o papel de quem? De Jesus. Não, Senhor, o que as outras nações vão dizer que o Senhor tirou o povo do cativo, da escravidão para matar aqui no deserto? Não, Senhor. E ali a palavra de Moisés, o amor de Moisés pela nação que ele tinha realmente tirado lá do Egito, aplacou a ira de Deus contra a humanidade. Irmãos, a Santa Ceia também é renovar a aliança, é você se renovar ao Senhor por durante 30 dias. Irmão, se fosse ver, a Santa Ceia era para fazer todo o culto. Sabia disso? Tem igrejas que faz uma vez por ano, tem outras que fazem 2 vezes no mês. Nós fazemos uma vez, irmãos. Olha lá, casa de oração todo domingo, toda semana. Por quê? Lembrar do amor de Cristo tem por nós, lembrar de que Ele nos tirou aonde das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, lembrar do sacrifício que Ele fez em amor a nós, irmãos. E no Antigo Testamento, irmãos, havia alianças, e a aliança no Antigo Testamento era selada com sangue. Jesus selou a aliança com Deus com seu próprio sangue, se doou por nós, se doou para realmente nós pudermos estar aqui. Lembra lá do Getsemane, quando Jesus estava orando e o suor dele transformou em gotas de sangue, que ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, que eu não faça mais a minha vontade, mas que seja a tua. Naquele momento apareceu os anjos para confortar Jesus, e alguns historiadores falam que naquele momento em que Jesus estava lá no Getsemane, aonde ele estava ali numa aflição tão grande, numa angústia tão grande, Deus mostrou para ele o sacrifício que ele ia fazer lá na cruz, o que ele ia ganhar. Diz que apareceu milhões e milhares, povos, línguas e nações se rendendo aos pés dele, para que ele pudesse alegrar o coração. Então, irmãos, a Santa Ceia é para relembrar de quem nós pertencemos. Se é de Deus, amém? Então não falte na Santa Ceia. Lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto da Santa Ceia, irmãos, que a ceia é um momento da alta reflexão. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, 28, examine-se o homem a si mesmo. Se examinar, você tem se auto-examinado? Se examinar, como é que anda a minha comunhão com o Senhor? Como é que anda a minha vida de oração? Como é que anda a minha dedicação na palavra de Deus? Como é que anda o meu amor pelos meus irmãos? Como é que anda a minha dedicação na obra do Senhor? Como é que anda como eu estou fazendo, se é tudo para a glória do Senhor? E no sábado o André estava aqui, nós estávamos aqui, e eu falei para os jovens, vocês têm que ter o desejo de trabalhar na obra de Deus. Aí um garotinho falou,
trabalhar de graça, eu falei, você não vai trabalhar de graça para o Senhor, o seu galardão está garantido, porque todo trabalho na obra de Deus não é